Graça e paz, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Esses dias o Senhor tem nos chamado para deixarmos de ser seguidores de igreja, deixarmos de ser simpatizantes e nos tornarmos realmente discípulos do Senhor. Eu vejo isso na palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, do versículo 15 ao 20, que diz assim: Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam retirar-se, vai vocês mesmos e dê a eles de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos deu às multidões. O Senhor tem nos chamado para sermos discípulos. O discípulo, ele leva o pão à multidão. Há uma multidão aí fora que está passando fome. A multidão tem fome de justiça. A multidão tem fome de paz. E essa paz, essa justiça, ela só vem do Senhor. O papel do discípulo não é ele ficar sentado numa cadeira, ouvindo a mensagem e embora para casa. O discípulo, ele leva o pão à multidão, ele leva o sustento à multidão. É interessante que no texto que nós lemos, Jesus, ele estava pregando para um povo, uma multidão, e os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, o povo está com fome, despede o povo para que eles vão comprar pão. E Jesus fala: não precisa despedir, vocês podem dar pão a eles. Por que vocês não dêem a eles de comer? É interessante que Jesus chama os discípulos para sustentar o povo com o pão, e Jesus, ele é o pão da vida. Eu e você, como os discípulos, não apenas como alguém que senta na cadeira, apenas um simpatizante, mas discípulo, nós temos a obrigação de levarmos esse pão, o pão da vida, à multidão que tem fome. E é interessante que o Senhor, quando ele fala isso para os discípulos questionam: Senhor, nós não temos além de 5 pães e 2 peixes, ou seja, nós temos muito pouco. Como que nós vamos levar pão para a multidão? Como vamos sustentar esse monte de gente? E às vezes o nosso questionamento com o Senhor é o mesmo: Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho curso, eu não tenho formação, eu não sei falar. E é interessante que o Senhor fala para eles: olha, o que vocês têm? Eles falam: nós temos só 5 pães e 2 peixes. E Jesus então abençoa aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, coloca na mão dos discípulos, e os discípulos repartem para a multidão. Eu quero dizer para você que o Senhor já abençoou, o Senhor te chamou, Ele já te capacitou, e se Ele já abençoou, você está apto para levar pão à multidão. Olha que interessante, Ele levanta os pães aos céus, abençoa e coloca na mão dos discípulos, para os discípulos da multidão. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que traz a paz, é o Senhor que traz o Evangelho, mas quem leva isso às pessoas somos nós. A paz vem do Senhor, o Evangelho vem do Senhor, a libertação vem do Senhor, mas é nós que levamos ao povo. Assim como os discípulos entregaram o pão para a multidão, eu e você fomos chamados para o Senhor, para pegar aquilo que Ele já abençoou, aquilo que Ele já multiplicou, e fazer com que isso venha sustentar milhares de pessoas que estão aí ansiosas, pessoas que estão com sede de realmente ouvir a palavra do Senhor. E é interessante que quando o Senhor Jesus dá a eles os pães, eles dão à multidão, a Bíblia fala que todos eles comeram e ficaram saciados. Você tem capacidade sim, querido, porque o Senhor já abençoou de levar pão à multidão que tem fome, e você vai saciar muitas almas que têm sede de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero encorajar você a ser um discípulo, a não ser apenas mais uma multidão, a não ser mais um apenas que está ali reparando o que está acontecendo, não, mas você participar. O discípulo, ele não apenas vê, o discípulo é um participante, ele é um colaborador, e você foi chamado para isso. Não para vir na igreja no domingo à noite, ir embora para casa, durante a semana você viver a sua vida. Não, você foi chamado para levar pão àquele que tem fome. E o Senhor já abençoou e colocou o pão na sua mão. Basta você repartir a multidão que está aí com fome, que está gritando por socorro. Eu quero encorajar você a participar disso. Eu quero encorajar você a ser discípulo do Senhor, aquele que vai influenciar a multidão com o pão da vida que vem do céu. Eu quero orar por você pedindo ao Senhor que Ele venha te abençoar. Eu quero orar por você pedindo que o Senhor venha realmente despertar você para ser um discípulo que faz a diferença, não apenas um frequentador de igreja. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, quero pedir ao Senhor
que neste momento, cada um que estiver me ouvindo, ó Deus, cada um, meu Pai, que minha voz estiver alcançando, Pai, que o Senhor desperta o teu povo, desperta a tua igreja, meu Pai, para não ser apenas um frequentador de culto, mas que em nome de Jesus venha ser um discípulo que faz a diferença para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe você, é uma honra poder chegar até na tua casa.